Amados irmãos e amadas irmãs, ao finalizarmos a ministração pregressa, enfatizamos que nossa meta vai além da trilha e do ritual, e implica em conhecer as veredas do Criador, para que nossa vida seja um prolongamento da sua luz. Hoje, examinaremos múltiplos aspectos cruciais para o entendimento profundo do nefasto e execrável evento envolvendo o bezerro de ouro. Comecemos pela análise dos significados teológicos da idolatria no contexto do bezerro de ouro. Inicialmente, repassemos que a idolatria é uma ruptura total. Sim, devemos entender que o episódio do Egilá Zahav, bezerro de ouro, não é um pecado entre outros. É o próprio paradigma, o modelo da idolatria. E, mais profundamente, é uma ruptura multidimensional que atinge, no mínimo, 5 aspectos: a relação com Deus, a coesão daquela comunidade, a integridade moral de cada indivíduo, o pacto nacional e a visão de mundo recém-instituída no Sinai. E mais, a idolatria, descrita em Shemot, Êxodo 32, é descrita não apenas como violação de um mandamento, mas como traição conjugal, quebra jurídica da aliança, corrupção moral, regressão cultural, trauma espiritual e um verdadeiro colapso institucional. Vamos agora analisar teologicamente por que a idolatria do bezerro é tão devastadora e por que esse momento exige uma resposta divina de enorme seriedade, mas também de misericórdia inesperada. Para compreendermos a gravidade desse episódio, precisamos repassar muitas coisas. Primeiro, o conceito de idolatria na Torá. Essa palavra, que em hebraico se diz avodazará, não indica apenas adorar uma imagem, mas carrega em si, pelo menos, 5 significados relevantes. Quando se fala em idolatria, estamos dizendo atribuir poder divino a alguma coisa já criada ou fabricada pela ação humana. Confiar em meios não autorizados para acessar o divino. Materializar o sagrado. Substituir o Altíssimo Deus por qualquer força, seja ela natural, humana ou espiritual. E reduzir o infinito a alguma coisa finita. Portanto, idolatria passa pela redefinição do divino segundo o desejo humano, o oposto exato da revelação no Sinai. A idolatria é descrita como uma projeção psicológica. E os ídolos são descritos como obras das mãos humanas, projeções de medos ou desejos, tentativas de controle espiritual. E é preciso notar que a idolatria não é apenas falsa, ela também é confortável. Por quê? O ídolo não exige transformação moral. Ele pode ser manipulado, aceita barganhas
E foi exatamente isso que Israel quis no evento do bezerro de ouro. Nesse ponto, é possível que vocês devem estar se perguntando: qual era o significado do bezerro? Por que um bezerro? Não poderia ser outro bicho? Há várias leituras, chamadas clássicas. Dentre elas, vou destacar 4, as que mais se mostraram relevantes na minha análise. A primeira, memória do touro Apis, lá de Mitzrayim, Egito, que era o ícone mais poderoso daquela cultura opressora. Segundo, símbolo de vitalidade e força, porque o bezerro jovem é associado à energia, fertilidade, movimento, liderança. Terceiro, é um objeto compacto, de culto, móvel. Ao contrário de uma esfinge, por exemplo, um bezerro é menor e transportável, sendo, portanto, ideal, muito conveniente para uma caravana nômade. E o quarto, a quarta leitura, é que isso foi uma tentativa de criar um trono físico da presença divina. Como nós vamos ver, existe uma expressão na Torá, neste capítulo, assim: estes são os teus deuses. Ou seja, isso significa que aquele bezerro, isso representa a força que tirou o povo de Mitzrayim, Egito. Não é um politeísmo explícito, mas uma mediação não autorizada. Porque a questão não é apenas o que aquele povo fez, mas a intenção, e perdoe-me o palavrão, mas a percepção epistemológica por trás do ato. Só recordando, quando se fala em percepção epistemológica, estou me referindo à maneira como a nossa mente processa a informação sensorial com base nas crenças pré-existentes. Não se trata apenas de ver, mas ver como, de que maneira. Para entender por que isso é classificado como uma mediação não autorizada, e não necessariamente a negação da existência do único Deus, precisamos analisar vários pontos. Primeiro, o contexto gramatical. Quando o povo diz: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra de Mitzrayim, Egito, Shemot 32:4, o termo utilizado, que foi traduzido como deuses para o português, é Elohim. No hebraico, essa palavra é um plural, geralmente majestático, mas que pode significar deuses pagãos, portanto falsos, poderes, ou o próprio Deus único. A interpretação técnica indica que o povo não estava procurando um substituto para o Deus que enviou as pragas, mas sim um substituto para o desaparecido líder Moshe. Notemos que eles dizem: quanto a esse Moshe, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso está registrado no verso 1. Ou seja, eles perderam o mediador humano e buscaram um outro mediador físico para substituí-lo. Segundo ponto, o erro da mediação. No pensamento daquela época, não só do povo de Israel, mas de toda aquela região, uma imagem não era necessariamente o Deus em si, mas um ponto de acesso, ou,
um receptáculo para a energia divina. Politeísmo explícito seria dizer mais ou menos assim: o Deus de Israel falhou, vamos agora servir a esse bezerro, ou a Apis, ou a Osíris. A mediação não autorizada implica em dizer: queremos servir ao Deus que nos tirou de Mitzrayim, Egito, mas precisamos de um canal visível para focar sua força, já que Moshe desapareceu. O pecado real ali foi tentar domesticar a transcendência. Eles queriam que o infinito coubesse em uma forma definida, o bezerro, e assim, violando o segundo mandamento, que proíbe qualquer representação, mesmo que a intenção seja honrar o Deus verdadeiro. Terceiro ponto, a evidência da expressão que está no verso 5. Um detalhe decisivo que confirma essa tese da mediação é a atitude de Aaron. Ao ver o bezerro, ele edifica um altar e proclama: amanhã será a festa para Yah, o Deus único verdadeiro. Lá no texto aparece o tetragrama. Ou seja, Aaron não proclama uma festa a um ídolo egípcio ou a aquele ídolo bezerro, mas tenta canalizar o zelo do povo de volta para o Deus de Israel, usando o bezerro como um símbolo de força. O erro gravíssimo foi achar que se pode adorar o Criador usando um sistema de símbolos que ele proibiu explicitamente. Quarto, vamos de novo usar o palavrão aqui: epistemologia observacional. A maneira como nossa mente processa a informação com base nas nossas crenças. Então, o povo sentiu a necessidade de ver para saber. Vejamos, no Sinai, eles ouviram a voz, tiveram um contato com o transcendente pelo que ouviram. Com a ausência de Moshe, eles regrediram para a necessidade da observação física, algum tipo de conhecimento sensorial. Nesse caso aqui, o visual. Eles tentaram traduzir a força de libertação de Mitzrayim, Egito, em uma imagem de um animal que representava virilidade e poder. Poderia ser um touro ou um bezerro. Ao fazerem isso, cometeram um erro crasso de categoria. Trataram o Criador como parte da criação. O bezerro de ouro foi uma tentativa de ter hesed, graça, proximidade, amor, sem gevurá, o limite do mandamento. Ou seja, eles queriam a experiência da presença divina sem respeitar a fronteira que o Altíssimo Deus havia estabelecido. Ao dizer: não fareis para vós imagem esculpida. Portanto, não foi uma mudança de Deus, mas uma tentativa pecaminosa de mudar a forma de acesso a ele. Em linguagem de hoje, fazendo aqui uma tentativa de metáfora, de analogia, é como tentar acessar um sistema usando um protocolo hackeado. O destino pode ser o mesmo, mas a conexão é corrompida e perigosa. A propósito, faço-lhes uma pergunta para reflexão cuidadosa e profunda. Faz sentido para vocês entender o bezerro mais como um Moshe de ouro do que como um Deus estrangeiro? Pensem nisso. Em resumo, a percepção epistemológica do povo
é a interpretação, o que o bezerro significava para eles. Ou seja, a verificação, aquilo que Moshe viu ao descer do monte. O erro do povo no Sinai foi ter uma percepção epistemológica corrompida, misturar Deus com o bezerro e confiar demais na sua observação limitada, achando que Deus sumiu porque Moshe não estava sendo mais visto. Não se pode ignorar que o bezerro foi também uma regressão psicológica. Recordemos algumas coisas. Deixar Mitzrayim, Egito, foi algo traumático. A nova emuná, ou fé, é abstrata demais para aquelas pessoas acostumadas a deuses tangíveis, que podiam ser vistos, tocados. Então, Moshe desaparece. O deserto é instável, hostil. Assim, a idolatria funciona como um mecanismo psicológico de regresso infantil à segurança daquilo que é conhecido. Na sequência, nós vamos passar em revista os significados e as repercussões mais importantes daquela idolatria. Vamos abordar 8 tópicos. Há outros, mas selecionei esses como mais importantes. Primeiro tópico: a idolatria como desmantelamento da ética do Sinai. Como assim? No Sinai, Deus não apenas entregou mandamentos, ele estruturou a primeira ética comunitária. Ao fazer o bezerro, Israel destrói 3 expressões da ética. Primeira, a ética da liberdade. O primeiro mandamento é: eu sou Iá, que te tirei de Mitzrayim, Egito. Ao fabricar o bezerro, Israel substitui o libertador. A ética da dignidade humana. Em Shemot, Êxodo 32:6, lemos: o povo levantou-se para comer, beber e brincar. A palavra que aparece no hebraico é letzarek, que sugere um estado de dissolução moral, sem limites, sem santidade, sem responsabilidade, uma bagunça. E a ética da reciprocidade. O bezerro representa, se é que podemos chamar assim, a ética do retorno à escravidão psicológica, não a do faraó, mas dos impulsos descontrolados. Segundo tópico: a idolatria como quebra da aliança. Poderíamos chamá-la de uma dimensão jurídica perante Deus. Por quê? A idolatria rompe o pacto estabelecido por Deus com aquele povo em 4 níveis. Primeiro nível: violação do primeiro e segundo mandamento. Os 2 primeiros, dos Aseret Adibro, os 10 pronunciamentos, são quebrados simultaneamente. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem esculpida. Houve uma ruptura jurídica do contrato do Sinai. Até na sabedoria judaica, o Sinai é entendido como um casamento, no qual Moshe é o padrinho, as Luhot, as tábuas, são o contrato nupcial. Em hebraico se fala ketubá. Ao fabricar o bezerro, Israel comete adultério espiritual antes da consumação. E daí houve uma consequência legal, uma pena de morte coletiva, porque idolatria coletiva é punida com destruição, aniquilação, retirada da presença divina
Lembremos que o Altíssimo Deus ameaça aplicar esse princípio radical. Mais à frente, nós vamos voltar a ele. Terceiro tópico, a idolatria como ruptura política, sob a forma da desintegração da liderança. Essa idolatria do bezerro atinge também a estrutura de autoridade e promove, primeiro, a rejeição tácita da liderança de Moshe. Vamos reler aquilo que já foi falado. Esse Moshe, o homem que nos tirou do Mitzrayim, não sabemos o que lhe aconteceu. Observem que se referem a Moshe como esse Moshe. E aí há a substituição do líder divinamente designado por um objeto manufaturado. Segundo, a liderança de Aaron é fragilizada. Ele tenta conter, mas falha. Só que, como veremos depois, sua autoridade espiritual volta a ser consolidada novamente após o episódio de consagração sacerdotal e do fogo estranho de Nadav e Avihu em Levítico 10, que a gente vai estudar em outro momento. E houve a ascensão de Levi como tribo sacerdotal. Quando responderam ao chamado de Moshe, os levitas executaram os líderes do motim, receberam a bênção sacerdotal e foram consagrados como guardiões da santidade. Quarto tópico, a idolatria como ruptura espiritual. Houve um afastamento da Shekhinah, da presença de Deus. O texto é explícito em Shemot, Êxodo 33:3. O Altíssimo Deus diz: minha presença não irá mais no meio de vós. Esse afastamento é o ponto mais grave do incidente, o pavoroso incidente. Assim, nós constatamos que houve o distanciamento da Shekhinah, da presença de Deus. Israel retrocede, perde o status de povo que caminha com Deus. A tenda do encontro é deslocada para fora do acampamento. Shemot, Êxodo 33:7, descreve que Moshe desloca sua tenda para longe do povo. Ou seja, o povo prostra-se de longe. E isso simboliza a dissolução temporária da comunhão nacional. E surge a necessidade de um novo espaço sagrado. A partir daqui, o Mishkan, que estamos estudando em paralelo, torna-se indispensável. Ele virá a ser um mecanismo que restaura a presença divina no meio do povo. Amantíssimo, Pois não, Amantíssimo? 2 minutos para o final. Obrigado. Quinto tópico, a idolatria como ruptura moral e social. Surgiu o caos no acampamento. Shemot 32:25 descreve que o povo estava solto. A palavra hebraica que aparece lá é parua, significando descontrole, indisciplina, vulnerabilidade. Ou seja, houve uma perda total do autocontrole ético daquela gente. Houve uma desintegração social, porque o bezerro promoveu facções, tumulto, comportamento coletivo irracional. Ou seja, a comunidade perdeu o senso de propósito comum. E ocorreu a morte de milhares. Os levitas executaram cerca de 3.000 homens. E isso demonstra a gravidade da ruptura, a necessidade de purificação comunitária e evidenciou a função sacerdotal de Levi, da tribo de Levi, como agentes
de restauração. Sexto tópico: a idolatria como ruptura cosmológica, em que a gente vê a oposição entre a ordem e o caos. A cosmovisão, ou seja, a sabedoria hebraica, vê essa idolatria como o retorno àquele caos primordial, que em hebraico se diz torro vavorro, lá no início de Bereshit. A ordem cósmica é a palavra de Deus, a ética, a revelação, a aliança. Por outro lado, a idolatria é silêncio falso, ausência de ética, regressão, colapso moral. Assim, podemos dizer que o bezerro de ouro representa reversão da criação, retorno simbólico ao caos, uma dissolução da ordem moral. Sétimo tópico: a idolatria como ruptura teológica. Porque ela parte do pressuposto de que o ser humano pode criar, manipular ou circunscrever, limitar o divino. Uma total inversão da relação criador-criatura. No Sinai, nós sabemos que Deus se revelou. No bezerro, o homem produz um Deus, um símbolo divino, invertendo completamente a teologia. Oitavo tópico: a idolatria do bezerro e sua relação com o Mishkan. Esse ponto será profundamente desenvolvido em capítulos específicos, mas é interessante e importante introduzi-lo aqui. Por quê? O bezerro é uma materialização proibida, execrável. O Mishkan é a materialização ordenada diretamente por Deus. Ambos respondem à primeira necessidade humana: proximidade, tangibilidade, mediação e ritualismo. A diferença é que o bezerro surge do caos humano. O Mishkan nasce da ordem divina. Por isso, o Mishkan pode ser considerado antídoto teológico do bezerro, porque ele fornece, entre outras coisas, liderança sacerdotal, rituais regulados, espaço sagrado legítimo, limites claros, mediação autorizada e purificação constante. Neste ponto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos tecer uma breve conclusão do bloco. A idolatria do bezerro de ouro é o evento que sintetiza a vulnerabilidade humana diante do invisível, a tentação de reduzir o divino ao manipulável, a ruptura total da aliança, a necessidade imperiosa de mediação contínua, o surgimento do Mishkan como resposta divina à fragilidade humana. Ou seja, esse incidente não é um acidente histórico, é a chave para entendermos a teologia do Êxodo, o sacerdócio, o Mishkan e todo o sistema de expiação posterior. Porque nesse contexto perverso, caótico, o Altíssimo Deus implementa o seu projeto do Mishkan como contraponto e cura. Ou seja, após o evento catastrófico do bezerro de ouro, o Mishkan emerge como uma das instituições mais teologicamente carregadas de todo o Tanar. Embora Shemot, Êxodo, capítulos 25 a 31, descrevam sua ordenança antes da narrativa do bezerro, a sabedoria judaica majoritária interpreta o Mishkan como a resposta divina ao colapso espiritual causado pela idolatria. Vejamos, em termos teológicos, o bezerro foi a materialização proibida do divino. O Mishkan é a materialização autorizada do divino. Em termos psicológicos, o bezerro nasceu do medo
e do caos. O Mishkan nasce da ordem e da disciplina. Em termos litúrgicos, o bezerro é culto sem mediação sacerdotal. O Mishkan é culto baseado na autoridade sacerdotal diretamente designada pelo Altíssimo Deus. Em termos arquitetônicos, o bezerro é um objeto monolítico, estático e descontrolado. O Mishkan é uma estrutura complexa, hierarquizada e regulada. Assim, encerro este bloco e provisoriamente digo: Amém, ve, Amém.